Então esse é o Polo de quarta geração, um carro que chegou ao mercado brasileiro aí por volta de 2002, 2003. Chegou para concorrer com o Chevrolet Corsa de terceira geração e o Ford Fiesta de quinta geração. Porém, era um carro que estava mais próximo do Golf, que era um sedã médio, do que dos próprios rivais de mesmo porte. Porque era um carro bem mais sofisticado em relação a esses dois. É um carro que já chegou com solda laser na carroceria, então a junção ali da lateral com o teto não tem aquele borrachão preto típico. É uma tecnologia que a Chevrolet foi introduzir no segmento popular somente em 2019, no Onix Plus. Então, 20 anos antes, o Polo já tinha. É um carro que tem um sistema de distanciamento dos vidros. Quando se baixa o vidro, ele distancia da porta para evitar que arranhe, também para preservar a máquina, né, do vidro elétrico. Travamento automático ao rodar, um sistema de direção eletrohidráulico disponível na versão 2.0. Carro que tinha freio a disco nas 4 rodas, também combinado ao motor 2.0. Sistema Isofix de fixação de cadeirinhas, já em pleno início dos anos 2000. Então é um carro bem mais sofisticado do que os rivais. A própria suspensão dianteira dele também, questão da parte do assoalho, da carroceria, todo revestido com material para reduzir o nível de ruído. Então é um carro que na estrada, apesar de parecer um carrinho popular, ele tem uma estabilidade absurdamente incrível, é um carro que faz curva muito bem, é um carro muito prazeroso de dirigir. Percebe-se logo que ele foi desenvolvido por quem gosta de carro, por quem gosta de dirigir. Então, para quem busca um carrinho usado barato, isso aqui é um pouquinho mais caro do que Celta e Palio, mas está muito acima em termos de conforto, isolamento acústico e principalmente dirigibilidade. Então, é um carro que é altamente recomendável nessa faixa de preço. Para conhecer ele em mais detalhes agora. Para destravar e abrir os vidros, o carro está com uma película bem escura. Vamos abrir os vidros aqui para iluminar ali dentro. Começar pela porta aqui. Padrão de acabamento. Tem uma qualidade interessante, tem esse tecido aqui em toda a extensão da porta, aqui na parte central. Não é acolchoado e inclusive está descolado. É algo bem comum de acontecer nesses carros. Aqui em cima, plástico duro mesmo. Detalhe aqui, ó, que a trava ela some quando o carro começa a andar, travamento automático, né, a rodar. O botãozinho do vidro elétrico é iluminado, ele acende em vermelho. E a maçaneta aqui, ela não é de plástico cromado, ela é de metal mesmo. Inclusive no frio ela fica geladinha, dá para sentir que ela é de metal. Outra coisa interessante aqui, ó, sistema de som de 2 vias. Então graves e médios aqui embaixo e o agudo aqui em cima. Isso proporciona uma qualidade sonora muito superior. Tanto que somente carros mais sofisticados têm isso aqui na parte traseira também. O HRV Touring, por exemplo, é o único HRV da linha que tem sistema de som de 2 vias. O restante é tudo lá embaixo. E o Polo aqui já é padrão. A vedação aqui é na porta mesmo. Inclusive o sensor de porta aberta fica aqui na própria fechadura, não fica aqui, tá? Essa borracha aqui é só de acabamento, não faz parte da vedação. Aqui detalhe do ponto de ancoragem do rack de teto, então dá para parafusar aqui, inclusive tem a rosca, né? Dá para parafusar, tem aqui e lá na porta da frente também. O espaço traseiro é interessante, o banco tem a inclinação correta, tem uma espuma de uma densidade mais rígida, então é mais rígido, por exemplo, do que os carros da Renault. Eu considero mais confortável, principalmente numa viagem mais longa. Ele não esquenta tanto as costas e também não cansa, não estressa, não cria aquela fadiga, que é bastante comum em viagens mais longas. Então é bastante confortável. Apoio de cabeça somente para 2, cinto de 3 pontos também só nas pontas. Porém, esse carro aqui, ó, embora seja 1314, ele já tem fixação do tipo Isofix. Na verdade, o Polo sempre teve. 20 anos antes da popularização do Isofix, ou da obrigatoriedade do Isofix, o Polo já tinha essa fixação. Detalhe aqui do espaço, ó, o banco dianteiro está ajustado para mim, tem 1,70 e o espaço é muito bom. Na verdade, eu já transportei aqui gente com 1,90, ninguém reclamou do espaço para as pernas ou para a cabeça. Ali, no meio da tela, saída de ar para aquecimento dos pés. Aqui no Ceará não tem utilidade nenhuma, mas acredito que na região sul seja bastante útil. Alças de apoio retráteis, tá, para todo mundo, e não tem iluminação no teto. Bora aqui para a parte dianteira, que é a parte onde o motorista fica, né? O acabamento da porta é igual, tecido aqui já descolando também, padrão no carro. Detalhe aqui do travamento central e do ajuste dos retrovisores. Quando está aqui nessa posição, tanto no direito quanto no esquerdo,
Ao engatar a ré, o retrovisor direito baixa para mostrar o meio fio. Controle dos vidros aqui todos iluminados. O alto-falante aqui, tá? O alto-falante para os agudos, ele vai ficar aqui na coluna, bem aqui assim. É uma posição mais estratégica para isso. Botões aqui dos faróis também acendem. O ajuste aqui da intensidade do quadro de instrumentos, que é, na minha opinião, um show à parte, porque esse quadro de instrumentos é muito bonito. Então ele acende branco com vermelho, não cansa a vista, tem uma leitura muito boa, tem o básico ali, mais o computador de bordo no centro. O volante também aqui com revestimento em padrão couro e o controle do som, e aqui do som também e do computador de bordo. Detalhe aqui das aletras do limpador e do pisca. Aqui na parte central a gente tem um som básico, mas que eu considero muito bom, porque volume aqui físico, aqui muda de faixa e aqui muda de pasta, tanto para o cartão quanto para o pendrive ou no Bluetooth. Aqui em cima botões cegos, né, que é uma falha, pisca e o desembaçador traseiro. Esse carro ele tinha alguns opcionais de época, né? O próprio volante multifuncional era um opcional. O ar digital também foi oferecido como opcional e nas versões mais completas aqui um porta-cartões e desse lado um porta-copos. Então nesse carro aqui ele não tem, ó, tudo rígido, mas nas versões mais completas tinha isso. Aqui em cima, porta-óculos, tudo espelho iluminado. Aqui do ultrassom do alarme e aqui o sistema de iluminação dele. O sistema de iluminação desse carro é interessante porque não oferece risco de descarga de bateria. Então após 10 minutos, qualquer luz interna desliga. Tá? Pode deixar qualquer luz interna aqui ligada, 10 minutos depois ele desliga automaticamente. O porta-luvas também tem iluminação. Eu acho interessante aqui, ó, um porta-objetos aqui embaixo e também embaixo aqui do motorista. Dá para colocar carteira, celular, deixar escondidinho aqui longe do sol. Cinzeiro. Detalhe aqui que eu não mostrei. Esses dois pontinhos pretos aqui são luzes vermelhas que servem para iluminar a alavanca do câmbio e permite achar a chave, coisa do tipo. Outro ponto interessante é o ajuste da posição do motorista, que é bastante ampla. Eu vou mostrar agora como funciona. Bom, em termos de mecânica, esse carro ofereceu dois motores na época, 1.6 e 2.0, só que o 2.0 representa cerca de 1% dos exemplares 2013, 2014, 2012, 2013 e 2014 vendidos. Então isso significa que a maioria dos carros saiu com esse motor aqui, 1.6 EA111. A princípio ele parece um motor ruim, é um motor todo de ferro fundido, que equipou Kombi, Fox, mas na verdade é um motor que eu considero bom. Ele exige alguns cuidados, nada fora do normal, é diferente do que se exige hoje. É um motor que oferece bastante torque em baixa rotação e uma potência satisfatória. O EA111, embora ele seja de ferro fundido, ele é tão leve quanto o motor que ele substituiu, que é aquele motor SR que saiu no Golf e no Audi A3. Então é um motor bem interessante. São 101 cavalos na gasolina e 104 no etanol. É um motor flex, bastante interessante. Em relação ao consumo, numa cidade pequena, Parnaíba, por exemplo, Parnaíba no Piauí, ele vai conseguir fazer aí 10, 11 dentro da cidade. E na estrada, de 13,5 a 14 km por litro. Eu fiz uma viagem em 2017, com um Polo desse aqui para Pernambuco. Foi mais ou menos 3.000 quilômetros de estrada e o carro fez uma média de 13,5 km por litro, medidos no computador de bordo. Na época eu verifiquei a precisão do computador de bordo e ficou bem próximo mesmo da medida do tanque, da medida da bomba. Então passei a tirar a medida pelo computador de bordo mesmo. Achei bastante confiável. Sobre o porta-malas, que eu havia falado no começo, que é um carro para quem não busca um porta-malas tão grande, né? Sobre o porta-malas, ele está dentro da média dos compactos.
Aqui, ó, ao contrário do Polo novo, eu não preciso pegar a chave. Se o carro estiver destravado, eu posso simplesmente puxar aqui e abrir. Porta-malas com padrão de acabamento melhor do que o T-Cross. O T-Cross não tem essa moldura aqui, ó, em toda a extensão do porta-malas. E o Polo novo não tem aqui, ó, tem só um pedacinho no meio aqui para cobrir basicamente a fechadura e o motor do limpador. Aqui embaixo, porta-malas todo forradinho, com iluminação, um step de tamanho normal aqui dentro, porém com roda de aço. E o banco não é bipartido, inclusive não tem revestimento. Mas aqui para uma família não considero adequado. Quem quer um Polo, faz questão de ter um Polo e tem família, eu recomendo o sedã, que é o carro que mescla todas essas qualidades aqui com um porta-malas generoso. Eu particularmente não gosto do design dele, mas quem gosta tem nas mãos um carro muito bom, um carro muito interessante. É um carro que naquela época já tem pisca no retrovisor, tem faróis duplos, o farol baixo é muito bom, o farol alto já não é tão grande coisa assim. Agora é hora de mostrar como é que essa pequena máquina anda. Bora lá! Opa! Se o Polo tivesse metade das qualidades que eu falei anteriormente, ainda assim seria um carro interessante. Porque ao volante ele mostra outras qualidades. Acelerando esse carro com motor 1.6, se percebe por que o 2.0 não fez sucesso. O motor 2.0 representa menos de 1% das vendas totais do Polo. Esse motor entrega muito torque em baixa rotação. Então, ele dá aquela sensação de ser um carro mais forte do que realmente é. Porque ele até os 4.000, ele entrega um torque constante. Ele cresce de velocidade relativamente rápido, né, para um carro compacto, um carro popular. Ele é até um carrinho rápido, mas depois dos 4.000 giros, ele já perde fôlego. Mas normalmente o brasileiro gosta dessa questão do torque em baixa rotação. Em relação à suspensão, é um carro que isola bem. Nota-se que ele tem buchas bem generosas, buchas bem macias, mas ele tem amortecedores e barras estabilizadoras mais rígidos. Então ele tem uma tendência a sacolejar mais do que o padrão, mais do que alguns outros populares, mais até do que o próprio Polo da sexta geração, que é o Polo vendido atualmente. Em contrapartida, você tem uma estabilidade absurda em curvas na estrada. É um carro que permite fazer curvas de maneira rápida. Tem a questão dos pneus também. Eu não cheguei a citar quando eu estava lá falando das características externas, mas esse carro tem pneu 195/55. Então é um pneu largo e baixo para um carro popular. Ele não dobra na curva, não cede e permite uma precisão maior de direção. Essa direção aqui ela é hidráulica. Quem está habituado com direção elétrica vai achar pesada, mas é o preço a pagar por uma direção responsiva. Então, aqui é possível ter um feedback muito preciso do que está acontecendo com o carro, do que está acontecendo com os pneus dianteiros. Para quem gosta de dirigir na estrada, isso é um prato cheio, né? Isso é muito bom. E o câmbio é um espetáculo à parte. Hoje existem muitos câmbios bons. A Hyundai, a Honda fazem câmbios manuais muito bons. Mas quando o Polo chegou ao mercado, lá no início dos anos 2000, isso aqui era uma referência. É um câmbio bem preciso. Então você só aponta aqui a marcha, ele termina o serviço, ele já puxa, dá aquele cleque, puxar a marcha. Isso é mérito dos contrapesos que tem lá em cima da caixa de câmbio. Então ele reduz o esforço aqui na alavanca. Em relação a desempenho, 1.6 faz o 0 a 100 na casa dos 11, 12 segundos, com a máxima de 180 km por hora. Isso segundo a Volkswagen e segundo eu também, porque eu já consegui atingir essa velocidade. Demora um pouco, afinal é um carrinho 1.6 popular, né? Mas atinge. É um carro que consegue manter uma velocidade de cruzeiro na estrada. Aqui na subida ele responde bem, subiu de segunda aqui tranquilamente. Na estrada ele responde bem. Velocidade de cruzeiro aí de 100, 110, ele consegue manter tranquilamente. Esse carro ele também saiu com um câmbio iMotion, que é um câmbio manual de 5 marchas,
com atuadores eletrohidráulicos, acredito que eletrohidráulicos, né? Se eu não me engano, só Chevrolet usou atuadores totalmente elétricos. É um câmbio que hoje já não é tão complicado em relação à manutenção, existe muita oficina qualificada para fazer reparo, mas que não é confortável como automático. Para quem busca um carro sem embreagem, funciona, tá? Inclusive, questão de tabela FIP é igual ao câmbio manual ou até um pouquinho menos. Por falar em preço, o Polo, nessa geração aqui, ele não vendeu tão bem. Foram mais de 350 mil unidades ao longo de 12 anos. Então é pouco. A Palio chegou a vender isso em 2 anos. Mas é porque era um carro caro. Lá por volta de 2013, um carro como esse aqui custava 47 mil reais. Inclusive, 47 mil é o preço atual dele ainda. Então, em 2013 foi comprado ali por 47 mil há mais de 10 anos atrás e hoje ainda vale a mesma coisa. Com 10 mil reais a mais era possível pegar um Golf, que era um carro que tinha todas essas qualidades aqui e mais outras, teto solar, isolamento acústico melhor, enfim. E com 7 mil reais a menos pegava um Palio Sporting, que era um carro mais potente, era uma novidade e com um design mais chamativo, tá? Era um carro, de modo geral, mais interessante para o público geral que não conhecia as qualidades desse carro aqui, até porque a Volkswagen não sabia vendê-lo muito bem. E outro ponto interessante aqui sobre suspensão é a altura. Ele é confortável, ele tem uma boa estabilidade e tem uma suspensão alta. Então, ao contrário do Golf, ele não vai raspar em qualquer lugar que ele passar. É um carro que é mais alto do que alguns SUVs modernos. Então tem um ângulo de ataque muito bom ali na frente, ele não vai raspar a frente. A traseira do hatch é curtinha, também não raspa. E aqui a parte do assoalho não tem problema nenhum em relação a isso. Então um carro como esse aqui, apesar de tudo que eu mostrei anteriormente, na questão da cabine, da parte externa que envelheceu muito bem, é um carro que não parece ter 10 anos, na verdade 20 anos, né? Ele ainda é gostoso de dirigir, é prazeroso de dirigir. Bom, era tudo isso que eu queria falar sobre o Polo. Acredito que eu não tenha esquecido alguma coisa. Esse é um quadro novo do canal, usadinho da vez. Eu espero mostrar outros modelos interessantes também. Se você quiser deixar alguma sugestão nos comentários, me conta. Eu vou deixar na tela um vídeo super interessante que eu preparei sobre essa geração do Polo. Inclusive esse exemplar aqui vai aparecer lá, outros exemplares sedã também vai aparecer. Tem muita coisa legal lá no guia de compra, que é um outro quadro do canal que é muito bacana, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, tem conteúdo novo toda semana. E não esquece de deixar o like, que também é muito importante para o nosso crescimento. Obrigado pela audiência e fique com Deus. Até mais.